Estou aqui com a vereadora, né? Com a sua primeira cabo eleitoral, a Tânia Larson, e também a Adilson Girardi, vereador, que está aqui não acompanhado do seu cabo eleitoral. Boa noite a ambos que estão aqui. Boa noite Sérgio, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar no programa, né? Muito obrigado. Com a minha cabo eleitoral, que não fala, mas falo por ela, sem problemas. Muito obrigado de mim, você, meu amigo, que veio lá, vizinho da Vila Nova, para ter aqui, né? Boa noite, Sérgio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também, conversando contigo. Muito bem. Vamos conhecer antes um pouco a vida de cada um. Você é muito conhecido na vila, você é muito conhecido no mundo animal, mas eu queria que as outras pessoas, até de outras cidades, pudessem interpretar um pouquinho melhor a realidade que os fez se elegerem vereadores, né? Qual a tua história, Tânia? Sérgio, eu sou natural de Joinville, tenho 51 anos, moro atualmente no bairro João Costa há 27 anos, morei muitos anos no bairro América, trabalhei muito em veículo de comunicação, inclusive junto com você, né? Verdade. Tivemos o prazer de trabalhar junto. Verdade. A minha bandeira nas eleições foi a causa animal. Essa aqui é a Laila, minha cabo eleitoral principal, né? Além da minha equipe. Sempre trabalhei pelos animais e pelas pessoas, não quer dizer que... sempre trabalhei no relacionamento, na parte de filantropia, né? Até a gente se conhece. E você também tem um trabalho profissional muito ligado a eventos, né? Nas emissoras de comunicação, as grandes festas, os grandes eventos, as grandes atividades de comunicação, era você que tinha a tua mão mágica realizando. Sim, vários eventos da cidade que hoje, né, são referências, Festa do Trabalhador, que começou com a gente, Campanha do Agasalho, contigo, né? Caça ao Ninho, vários eventos da cidade hoje deram continuidade. A Festa do Trabalhador é um sucesso, mas na época quando eu comecei, nós começamos com 300 pessoas participando no Sesc, né? Foi o primeiro local que se começou. E depois foi para a Expovilho, hoje é um sucesso, mais de 50 mil pessoas, né? Está no calendário de Santa Catarina como um dos maiores eventos, né? Outras cidades acompanharam depois até a criação desse projeto, mas foi um projeto maravilhoso. No tempo também tem o Parque Zoobotânico, que até uma época na campanha eu fui passear lá e até o diretor de um veículo de comunicação que eu trabalhei, da RBS, colocou: nossa, Tânia, foi criação nossa esse projeto. Realmente, tudo começou ali através de um trabalho que a gente fez em parceria com a prefeitura, né, no tempo do prefeito Witt Freita. Então tem muitas ações que a gente faz e, nossa, e isso tudo, claro, deu referência também e estimulou a participação na política. Na realidade, nunca pensei em ser vereadora, né? Você sempre foi offline, como nós chamamos, né? Com certeza. A pessoa que promove os eventos, as festas, para os outros aparecerem. E você ficava ali nos bastidores. O que me fez entrar na política foi essas carinhas aqui, ó, os 4 patas, né? Pela necessidade de representá-los na Câmara. Daqui a pouquinho a gente continua. Adilson, e a tua história? Bem, eu sou joinvilense, nascido no Vila Nova há 52 anos. Aos 18 eu ingressei no Exército Brasileiro, onde eu fiquei durante 8 anos. Fiquei no Exército até terceiro sargento. Você não seguiu por um triz a carreira, né? Não segui por uma questão... casei, a família exigia mais da minha presença aqui e acabei saindo do Exército e fui para o Jornal Notícia, que despertou o meu desejo do jornalismo, que acabei cursando aqui na primeira turma do IELUSC. Mas como é que você, do Exército, foi para a notícia? Quem te levou para lá? Havia uma oportunidade no Jornal Notícia como digitador. Eu saí do Exército, fui procurar trabalho e apareceu essa oportunidade. Quando cheguei no dia, na notícia, o seu De Vigile, que é meu vizinho lá no Vila Nova hoje, ele perguntou: para digitador não tem mais, não quer ser revisor? Eu disse: eu posso fazer o teste. Fiz o teste e no outro dia me chamaram para trabalhar. E fiquei lá e aquela rotina do jornalismo me chamou a atenção. Primeiro a gente vai explicar o que é revisor, né? Sim. Que foi meu primeiro emprego no Jornal Notícias, aos 14 anos. Trabalhando no revisor, ele fazia a revisão gramatical de todo o jornal, né?
Para então, ver se existem erros de português na composição das frases. Exatamente. E aí quando surgiu o curso de jornalismo em Joinville, aqui no Bom Jesus e Elusque, eu acabei passando no vestibular e me formei em jornalismo. Uhum. De lá eu fui para a prefeitura. Na prefeitura eu estou desde 1990. Eu fiquei 8 anos trabalhando no jornal e na prefeitura, nos 2 empregos. Uhum. Fazendo o que na prefeitura? Na prefeitura eu entrei como fiscal. Concursado, passei para supervisor, técnico administrativo, coordenador, gerente, depois jornalista. Onde é o cargo que eu exerci até 31 de dezembro de 2016. E nessa correria, dentro do bairro Vila Nova, por trabalhar na prefeitura, as pessoas enxergavam em mim uma pessoa que poderia ajudar a associação de moradores a fazer o seu estatuto, a sua ata, e ali surgiu uma liderança no bairro, e fui convidado para assumir uma associação de moradores, e mais outra, até que surgiu a ideia de eu ser candidato. Alguém disse, por que você não se candidata a vereador? Isso há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, em 2008. Uhum. Então de lá para cá nós fundamos o CAVIM, que é o Conselho das Associações de Vila Nova. O CAVIM acabou trazendo o aniversário do Vila Nova, né, que não se comemorava aniversário no Vila Nova, né? São poucos bairros que comemoram, né? Piraberaba e Vila Nova, né? Isso. O ano passado comemoramos os 150 anos do Vila Nova. Então, participamos ativamente na conquista de alguns equipamentos do Vila Nova, como o Sesc do Vila Nova, né? Uhum. Está lá hoje, atende 10 mil pessoas por mês. E aí tentamos a primeira vez pelo PSL, fizemos 1.077 votos. Tentamos 2012 mais uma vez, conseguimos dobrar a votação pelo PPS com 2.085 votos. E agora, 2016, nós conseguimos superar a meta, né, que a nossa meta era de 2.500, 2.600 votos, e alcançamos 4.980. Destes, 80% dentro do bairro Vila Nova. Tânia, quando é que despertou o desejo, o momento, qual é que foi a virada para dizer assim, ok, eu até agora eu tinha um trabalho voluntário junto aos animais e agora eu quero ser candidata a vereadora. Como é que isso aconteceu? Pela luta e pelas dificuldades dos protetores independentes, na qual eu também faço parte. Mas em que momento foi isso? Teve uma ocasião especial? Assim, Sérgio, o nosso trabalho, por ser voluntário, é um trabalho muito difícil. Uhum. Ele é prazeroso, porque nós fizemos com amor, né? Cuidamos de vidas, mas ao mesmo tempo nós sofremos muito, porque até o apoio do poder público, de alguém fazer aquela intervenção, de lutar por projetos de leis, porque assim, você tem 19 vereadores. Se você não tiver pessoas que conheçam a causa, que vivenciem a causa, fica difícil você conseguir, num projeto de lei, que você vai pedir para um vereador elaborar ou fazer para você, discutir numa comissão, o convencimento, né? A defesa daquilo, porque não é a realidade que ele vive. Mas muito bem, mas houve um momento que disse assim, ó, ok, eu estou aqui lutando, estou batendo cabeça, agora então eu vou ser candidata a vereadora. Teve esse momento? Teve. Como foi? Setembro. Foi assim, foi rápido. Foi bem no período, acho que foi em julho mais ou menos, foi o período que você teria que já apresentar o teu nome. Foi ali que eu decidi, até na época a gente, os outros partidos, como você é líder, as pessoas querem que você ajude, candidatos, só. E realmente eu estava confiante em ajudar outros candidatos. Mas daí os protetores chegaram, Tânia, você como líder, defenda nós na Câmara, participe. Fiquei meio assim muito preocupada, até porque não tinha essa experiência. E simplesmente eu decidi, eu vou me candidatar. Todos assim participaram, os protetores, os simpatizantes da causa animal. Vai que a gente vai te dar força. Claro que eu fui buscar primeiro, pesquisar, junto a eles, quem ia me ajudar, quem ia me apoiar. E são muitos, Tânia? São bastante. Protetores independentes são bastante. Aí durante a campanha teve várias pessoas de paraquedas, eu sou da causa animal, eu participo, mas não participam. São pessoas que deram o nome usando a causa animal, que isso também fez com que a gente perdesse alguns votos, né? Uhum. Vivenciam coisas que não é a realidade nossa, não trabalham na causa, não resgatam. Mas foi assim, bem no período de cadastramento, eu decidi, vamos embora. Claro que durante esse período depois que eu decidi, que começou a campanha, sem dinheiro, sem estrutura,
Sérgio, que deu vontade de desistir. Mas cada vez que dava vontade de desistir, o pessoal que estava trabalhando comigo, Arley Zimmermann, e outros... A Arley foi uma daquelas... Foi uma que estava ali do meu lado. Jornalista, mais amiga, empolgada. Na Arley, tu tens cachorro, gato, alguma coisa assim? 4, ela está aqui. Um adotado durante a campanha. Que coisa. É assim, então a gente trabalha muito forte em cima disso, né? E é onde que eu assim, não, vou em frente, sem dinheiro, sem estrutura, carro detonado, sem condições de... Várias vezes era de guincho que ia. E cheguei no Facebook, na mídia social, gente... Carroça tu não podia usar, porque não, cavalo na cidade é uma barbaridade, sim, né? Tu até quer botar chip, mas é um assunto para daqui a pouquinho. Então, o que a gente fez? Vamos trabalhar, vamos lutar e vamos embora. Entrei no Facebook, gente, eu estou com 60 mil panfletos, não tem estrutura, não tenho como pagar ninguém, não tenho como colocar bandeiras em esquina, preciso de ajuda para distribuir esse material, pedir voto. Foi assim, ó, Sérgio, até emociono em falar. As pessoas me ajudando, qual o teu endereço, inbox, onde eu pego o material e foi aquela loucura, sabe? As redes sociais é que startaram para valer a tua campanha. Sim, pelo fato do trabalho que a gente já vivenciava, já fazia em cima da causa animal. Tu tinha lastro, mas precisava esse envolvimento. E tive. Agora, Adilson, no teu caso também eu conheço bem, que tu fostes e continuas sendo um líder apaixonado pela tua comunidade, né? Primeira campanha, segunda campanha, não deu vontade de desistir, dizer assim, eu não quero mais? Ou as pessoas é que disseram, vai, Adilson, agora é a tua vez? No final da segunda campanha, em 2012, eu cheguei a falar para as pessoas, né, que tinha acabado. Chega. E aí o envolvimento com as associações de moradores, né, o desejo inicial de ser candidato surgiu, né? Veio das associações de moradores que precisavam de uma pessoa que pudesse chegar um pouquinho mais aonde que o presidente da associação consegue chegar. Tem que ter um pouquinho de poder para superar algumas coisas. Então as associações vieram e disseram, não, tem que tentar mais uma vez. E aí chegou um certo momento que a minha esposa, a Rúbia, que deve estar me assistindo agora, ela chamou os meus filhos, né, o Renan e a Neliana, e sentamos na mesa e a minha esposa disse, ó, se esse é o teu desejo de ser candidato mais uma vez, nós vamos te apoiar, que era para mim a condição fundamental de seguir. Sim. O apoio da família, né? Principalmente da minha esposa, da Rúbia, que acaba sendo prejudicada por causa da ausência da gente, né? Até como presidente de associação, são reuniões, né? Como presidente do CAVIM, nós temos 8 associações no Vila Nova, então tem reunião toda noite para ir. Então a família acaba sendo prejudicada. Então a minha esposa, assim, toda noite, toda noite. A minha esposa, assim, num gesto assim de total apoio, né, da família, ela disse, nós te apoiamos, se você quiser ir, se é isso que você quer. E aí eu disse, então... E você não tinha uma estrutura, né? Você não tinha... Quando eu falo estrutura, Adilson, eu digo que você não tinha nenhum padrinho econômico que pudesse bancar uma campanha rica, ou você também não tinha uma estrutura que pudesse determinar alguns tipos de favores em obras, em ações. Você tinha um jornal que você usava muito bem, de uma forma muito clara, né? Era um jornal que o próprio comércio mantém ali, não é algo para se ganhar dinheiro, né? E você tinha essa tua pregação diuturna, né, em relação aos problemas da vila. Sim, a nossa estrutura de campanha, ela contou, né, com um jornal que agora entra no ano 9, o Notícias da Vila, né, que é bancado pelo comércio do Vila Nova. Ele tem feito, por sinal. Sim, e a estrutura das associações de moradores que nos apoiaram em peso, né. Então, assim como a vereadora Tânia, a rede social, ela ajudou demais, né. Então, as associações de moradores multiplicavam a nossa proposta e a nossa proposta acabou chegando, né, o meu rosto acabou chegando nas casas por causa do jornal. Que a gente entrega há 8 anos 5 mil jornais nas escolas, no comércio, e o meu rosto acabou ficando conhecido na região. E o apoio das associações de moradores que deram assim, trabalharam de graça, porque uma campanha diferente, não teve dinheiro nessa campanha. Se alguém teve, eu não sei de onde que veio, mas nós trabalhamos com um recurso muito escasso de campanha. Um partido pequeno, os dois, pequeno, né? Então dependeu muito assim do trabalho voluntário, né, das lideranças lá da nossa região e das lideranças externas, né, porque
Fizemos também, além dos 3.700 votos no Vila Nova, foram 1.300 votos fora do Vila Nova. Então, houve um envolvimento também de outros bairros da cidade, né? Nós fizemos voto em todos os bairros de Joinville. E os teus votos estavam concentrados, Tânia, ou eles também foram pulverizados? Muito pulverizados. A maioria, para você ter uma ideia, no sábado eu tive no Rio Bonito, resolvendo o problema de um animal lá, que ele estava problema de doença. E daquela casa eu recebi 5 votos. Então, no Rio Bonito eu recebi 5 votos que eu sabia que foi da casa que eu visitei e ajudei o animal. Né? Então, foi espalhado para toda a cidade, tá? Morro do Amaral, Glória, Centro, João Costa, todos os bairros eu tive, porque na realidade a causa animal você trabalha, como a gente fala, do Iapoque ao Chuí. Você não tem, tipo, estou no João Costa, mas se eu recebo uma denúncia no Espinheiros, eu vou. Agora, é engraçado que talvez no Brasil não tenha acontecido isso, de 2 mulheres com a mesma proposta de defesa tendo sido eleitas para o parlamento. E eu não falo apenas de Câmara, né, Arley? Eu falo aqui para Câmara dos Deputados, enfim. Vocês tinham uma história da causa, só que com situações diferentes. Ela representando as ONGs, as entidades organizadas, e você dizendo que eram aqueles pipoquinhas, né? Individuais. São os pipoquinhas que fazem diferença, que põem a mão na massa, né, nos bairros, que resgatam os animais detonados, aqueles que estão precisando de ajuda, que às vezes tanto os locais públicos estão lotados, então nós que geralmente estamos endividados, né? Até às vezes a minha família, nossa, por que tu não tem um carro zero? Mas o meu carro zero está lá, o valor na clínica, né? E isso são vários protetores, chamam nós de loucas até, né? Só que é um trabalho que a gente faz com amor, porque você salva vidas. Isso é tão importante, às vezes eu chego em casa, acontece, às vezes acontece você dizer um não. E esse não que você diz, você não diz para o ser humano, você diz para o animal. Então aquilo ali para você mesmo se cobra. Então esse trabalho que a gente faz, e a necessidade de Joinville hoje, com tanta deficiência, tanto abandono, tantos maus tratos principalmente, fez com que a comunidade simpatizante e até os protetores fizessem essa corrente para que a gente, que tivesse a renovação na Câmara com 2 mulheres e da causa animal. Daqui a pouquinho nós voltamos. Eu quero perguntar, afinal de contas, já que as campanhas foram tão difíceis, será que eles vão agora, como vereadores recém-empossados, usar um carro especial da Câmara de Vereadores? E a questão do custeio da Câmara, eles também vão ter um olhar diferente? E a questão, afinal de contas, dos bichos e do bairro do Vila Nova? As ações ficarão restritas nestes 2 a essas questões, ou outros temas poderão ser compartilhados? Continuamos aqui a conversa com os 2 vereadores, né? Recém agora empossados, mas ainda não estão trabalhando não, né? Já. Desde o dia 2. Vocês já estão trabalhando? Sim. Não na Câmara? Na Câmara. Vocês estão fazendo o que lá? Planejamento, treinando a equipe. Visitas, projetos de lei. Que bom. Quer dizer, só o plenário não começou ainda, mas vocês, em cada um dos seus gabinetes, já estão trabalhando. Você já tem toda a sua assessoria montada, Tânia? No gabinete, sim. É? Já está toda preparada, já está treinada e já está em ação. Ela também é assessora? Ela é assessora, só que como ela não tem remuneração, né, a remuneração dela é com muito amor e carinho, então ela fica em casa. Mas... Tem quantos bichinhos em casa? 18. 18 cachorros? Cachorros. Todos que você resgatou? Todos. Inclusive ela. Ela tem uma história muito bonita que você me dizia, né? Na realidade, eu até sempre, principalmente em campanha, mas a Tânia está com um cachorro de raça. Mas os animais de raça, por eles serem sensíveis, e também existe um poder aquisitivo, que você tem que ter um investimento, um banho, tosa, alguns animais são abandonados, ou alguns perdidos. Ela, o caso dela, que ela, não sei se ela foi abandonada ou perdida, mas quando eu resgatei ela não tinha pelagem dela, de uma parte. E hoje, por que ela está aqui comigo? Porque ela tem que tomar uma medicação, ela come a cada 3 horas, e então, tipo assim, se eu saio de casa, eu deixo ela com alguém, que ela não pode ficar em casa, eu tenho que arrumar um local onde que eu consiga um bebê. sempre
Sempre junto com ela. Você pode ver que eu trago água para ela especial. É tudo especial. Eu tenho toda uma estrutura para ela. Mas ela já é velhinha. Ela tem 14 anos. Tem dente? Alguns. Ontem ela perdeu 2. Mais 2. E a comidinha dela é papinha, né? Então é uma comida também especial, porque ela tem problema de refluxo, de estômago. Ela depende totalmente. E os outros? Os outros são vários. A maioria são vira-latas, abandonados, alguns são. A maioria são idosos que estão comigo. Que você foi resgatando Isso. Aleatoriamente. Alguns de maus tratos que não são idosos. Eu tenho uma lá que ela não aceita homem. Sexo masculino ela não aceita porque ela foi muito maltratada, paulada. Ela já foi adotada, teve que voltar porque ela quis morder o esposo da pessoa. A mulher, a tutora, ela aceitou, mas o restante não. Outros eu tenho lá porque eu acompanho câncer de mama, que volta e meia eu tenho que extrair uma mama, né, devido ao câncer. Outros eu tenho alguns desdentados, alguns cegos, outros tripé. Então são todos animais assim que geralmente precisam de cuidados veterinários. Eu sei que se forem adotados, eles não vão receber esse total apoio, né? Porque muita gente não dá, Sérgio, o investimento. Ou seja, você sabe que você vai adotar um animal, você tem que saber que ele não tem SUS, né? Que hoje se você não tem plano, você vai no SUS, por mais que você tenha dificuldade e demora, você é atendido. Mas veterinário não tem de graça. Não tem de graça. Então nem você remédio. sempre tem que ter uma verba para o seu animal. E o que acontece? Muitas pessoas não têm esse amor. Então, o animal fica doente e abandonam, ou deixam morrer, adoecer no fundo de um quintal abandonado, e o animal agonizando. Então, isso dói muito, né? Mas tu achas que uma vereadora pode mudar essa realidade? Sim, com Como? projetos de leis, nós podemos mudar. Do tipo? Vamos supor, hoje o maior problema nosso são os maus tratos, a conscientização das pessoas. Então, eu sou pedagoga, né, eu sou da área educacional também, e vejo a importância de você fazer a conscientização das pessoas, o trabalho, né? Vou dar um exemplo. Hoje eu recebi uma informação de um condomínio que tinha um animal debilitado. Nós fomos lá, até as pessoas questionam no Face, você tem que resgatar, porque não pode deixar lá. Não. Imagina se toda denúncia que for para a prefeitura, né, o fiscal vai lá e resgata o animal. Nós vamos ter que criar um orfanato gigante. Nossa, vai ter que fazer um prédio. Não tem espaço para tantos. Então, você tem que conscientizar as pessoas. Se a pessoa voltar a maltratar, daí sim você tem que penalizar e tirar o animal. Mas, por enquanto, você primeiro tem que educar. Então, o que aconteceu nesse condomínio? Vou fazer um trabalho, orientei, dei a medicação, né, que em alguns casos a gente consegue perceber quando o animal a doença for muito grande, né, claro, você tem que levar para um veterinário, mas quando é coisa pequena, você consegue ajudar. E você vai monitorar esse atendimento, você vai monitorar esse cuidado. E o animal debilitado lá, é claro, a pessoa está debilitado, vou descartar e vou deixar. Mas quando ele vê que você faça uma transformação como essa aqui, ó, hoje, se você for numa feira, tá para adotar, eu quero aquela. Claro. Mas por quê? O estado da pelagem dela, como ela está. Então, a educação, a conscientização faz essa mudança. Mas isso como a Câmara pode realizar? Com os projetos de lei. Nós já entramos com 2. Quais são? Um, em relação aos maus tratos. A pessoa que for, que tiver a denúncia, né, que o fiscal for lá, principalmente a fiscalização, né? Da própria prefeitura. Sim, que ele for autuado com maus tratos, depende o grau do abandono, que a gente tem que resgatar esse animal, ele vai ser autuado, ele vai receber multa, né, que vai doer no bolso também. Depois tem aquele todo processo, né, a dívida educativa e tal. Só que também tem isso, que ele vai ter ele vai ser proibido de ter qualquer tipo de outro animal, o gato, o cachorro, tá? Por quê? Isso faz com que você elimine um pouquinho, porque a pessoa que tem maus tratos, que vai abandonar o animal, se você tirar, volta e meia ele vai ter outro. Então, você fazendo isso, é claro, daí você vai me perguntar, não tem tantos fiscais para isso, né? Tá? Aconteceu no Morro do Meio, eu resgatei um animal, o fiscal autuou, proibiu ele de ter outro, depois de 1 ano e meio, eu recebi denúncia, porque daí os próprios moradores que fizeram a primeira denúncia, eles vão nos passar. Nós voltamos lá e agora estamos buscando o animal novamente, e ele vai responder processo. Então, é a única forma que a gente tem de mudar isso. E o segundo projeto?
O segundo projeto é em relação ao chip, até que você questionou. Dos cavalos, Dos cavalos. Por quê? Existe muito abandono de cavalos. Muito mesmo. E eu presenciei casos, porque quem tem cavalo, você sabe que o investimento não é barato. Não. Né? Principalmente quem em sítios, em chácaras, o pessoal cuida. Você vê aqueles cavalos que, nossa, a pelagem deles é linda, né? Mas em compensação, do outro lado, você vê o cavalo judiado, principalmente o idoso, né? O cavalo já que deu o que tinha para dar, com mais de 25 anos, muitas vezes, né? Então, eu já presenciei uma pessoa negociando um cavalo com um catador. Eu vou negociar por R$50. Falei, se você fazer isso, você já vai para um processo, porque você não pode fazer isso. Então, qual é o nosso projeto de lei? Chipar todos os cavalos. A pessoa que tem cavalo, ela é obrigada a chipar. Porque na hora da venda... Joinville é uma das cidades com o maior número de cavalos do sul do Brasil. Sim. Na hora da venda... Poucas pessoas sabem disso. Vai pensar. Né? Vai pensar duas vezes. Porque vendeu para o vereador Adilson. Se ele não cuidar, ele abandonar, o chip do cadastro lá na SEMA vai denunciar. Vai denunciar. A origem do cavalo. Sim, e é isso que até hoje a gente teve uma reunião com o secretário sobre isso. Isso foi um tema que eu já debati aqui no programa, que foi exatamente essa questão do chip, né? E eu provoquei a outra vereadora, a Rita, dizendo, escuta, a gente se preocupa muito, né, no cachorro, no gato que sai do pet shop e vai para casa, enfim, com o chip, né? Mas por que essas pet shops também não têm o registro das entradas desses cachorros, desses gatos? De onde é que eles estão vindo? Quando você vai numa loja, por mais simples que seja, não é? Não tem tudo na entrada, tudo certinho, quem foi o fornecedor, de quem a pessoa comprou, como é que ela vai vender. Não é assim? Por que numa pet shop não se tem também a origem? E por que eu insisto nisso, né? Parece uma coisa assim tão absurda. É porque no momento que eu sei da onde está vindo este cachorro ou este gato, eu consigo controlar, afinal de contas, se esses reprodutores são corretos ou não. Porque muitos acabam virando máquinas de produzir bichinhos, certo? Sem a menor condição. E é claro que isso tudo gera uma população sem controle. Depois viram animais abandonados. É questão de saúde pública, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso a gente também quer combater, porque você sabe que tem um número muito grande de canis clandestinos em Joinville. Por isso que eu citei caso da venda. Isso a gente vai trabalhar muito forte em cima. E hoje os canis que são legalizados tem que ter a chipagem. E não sei se não tem que ter a castração também, principalmente dos filhotes, porque vai virar aquela bola de neve, né? Eu quero comprar um casalzinho, aí aquele casalzinho já começa o fundo de quintal, o canil do fundo do quintal. Então isso a gente também vamos começar a trabalhar em cima disso. O controle animal só passa pela castração. E a castração é incrível, Sérgio, porque existe o processo da prefeitura, né? Ano passado foram 5.000 castrações, só que a população, o fato de você levar, até isso hoje a gente teve uma reunião com o secretário, o fato de você levar o animal, você ir lá fazer o cadastro social, depois você fazer a ficha, você levar na clínica, a população não faz isso. Muitos animais e muitas pessoas deixaram de castrar por causa disso. Na realidade é comodidade, né? Eles preferem que o protetor independente vá lá, busque com o seu carro animal, castre, dê o remédio ainda pós-operatório para fazer. Então, e essa visão tem que mudar. Essa visão que a gente quer conscientizar, quer educar as pessoas. Porque na hora vem assim, olha, minha cadela deu cria, você consegue fazer adoção dos 6 filhotes, dos 10 filhotes que der, ou então abandona a cadela com a cria, com todas as crias no mato, em qualquer lugar. E isso a gente tem que acabar. Assim a gente vai começar a diminuir, mas tem que ter um trabalho muito forte de castração nos bairros. Muito bem, daqui a pouquinho também quero saber do vereador Adilson a questão da segurança pública na região oeste, já que ele tem uma base importante na Vila Nova, um dos bairros que teve problemas graves, principalmente de ações na área rural. Adilson, no bloco anterior nós falamos muito sobre os bichinhos, né? E a Tânia fez relatos importantes, depois eu vou falar contigo também sobre doença venérea nos animais, que é uma novidade para mim. Mas eu me lembro que o ano passado, Adilson, nós enfrentamos lá uma dificuldade grande com a segurança na Vila Nova,
na região oeste da cidade, principalmente na questão rural. Isso ficou um pouco mais sob controle, mas continua preocupando, Dilson. É verdade. No ano passado nós tivemos até um homicídio, né, na região rural, e aquilo desencadeou um clamor que já não era daquele período, que já era anterior, pela questão da segurança, tanto na área urbana como da região rural. Em 2013 nós reativamos o CONSEG, o Conselho de Segurança do Vila Nova. E a partir daí, nas nossas reuniões mensais com o CONSEG e com as associações de moradores urbanas e rurais, porque no Vila Nova nós temos 9 associações de moradores, 7 urbanas e 2 rurais, uma da Estrada dos Morros, né, que é a rural, e a outra da Estrada do Sul e Blumenau, que é do outro lado. Inclusive agora nós temos uma proposta de criar também o Conselho de Segurança Rural. Nós temos o urbano, queremos criar o rural. Nós entendemos, junto com a comunidade, que segurança não é só polícia. Nós entendemos que segurança é ter uma boa estrada, ter uma boa estrutura rodoviária nas estradas rurais, para que a polícia possa chegar também nos locais de ocorrência. Nós entendemos que é necessário que haja internet na região rural. Uma das soluções propostas no meio urbano são os grupos de WhatsApp. Como fazer isso na região rural se não tem internet? Nem telefone, né? E nem telefone. Quem tem estrutura para colocar uma antena, tudo bem. Agora, nem todos têm essa estrutura. Nós achamos também que a iluminação pública também é segurança, então a segurança é um conjunto. Mas essa questão, eu vou pegar esses dois, pavimentação e internet. Como é que se resolve internet na área rural? Internet, vou começar pela pavimentação. Pavimentação não tem outra maneira de se resolver se não for com recurso externo. Claro, os moradores não podem pagar, né? Os moradores não podem pagar e a prefeitura mal tem condições de fazer o patrulhamento dessas vias, a manutenção dessas vias. Então eu vejo assim, nós estamos pedindo agora para a prefeitura, estamos elaborando junto com a nossa equipe os pedidos de projeto. Porque se a gente tiver o projeto na mão, tem dinheiro em Brasília, tem dinheiro às vezes no governo do estado para fazer obra. O que falta é projeto. Sem dúvida. Eu visitei aqui a Assembleia Legislativa no final do ano, conversei com alguns deputados aqui de Joinville e eles me foram bem francos. Disseram: Adilson, tem ocasiões que o dinheiro chega no gabinete e nós ficamos catando projetos. Traz o projeto que quando chegar o dinheiro vai. Vamos cobrar depois, né? Assim nós queremos fazer e assim nós queremos cobrar. Nós temos deputados federais e nós temos deputados estaduais. Então eu acho que são portas, né, que estão abertas para que a gente possa cobrar também, para que o recurso venha para se fazer a pavimentação. E a internet? A internet, existem linhas de internet que passam hoje, fibras óticas que passam e vão do município e vão até as escolas rurais. É uma discussão, por que não pode ser utilizada essas linhas de fibra ótica compartilhadas com a comunidade? Nós queremos entender isso e nós vamos buscar isso junto à prefeitura, junto ao governo do estado, para que essas linhas de fibra ótica que estão passando na frente das propriedades rurais possam ser compartilhadas também com a comunidade. Porém, nem todos os lugares têm escolas isoladas, são poucas aqui no município, na nossa região. Na nossa região rural nós temos... 4? Nas 3 principais vias nós temos. Nós temos escola na Estrada Blumenau, nós temos escola na Rodovia do Arroz, nós temos escola na Estrada do Salto, 2, e nós temos escola na Estrada Piraí. São 4. São as 4. Então são as principais vias rurais por onde passam as fibras óticas. Eu vou dar uma sugestão também, a questão da telefonia, né? As empresas têm obrigação não apenas atender as áreas urbanas, mas também as áreas rurais. É o que está acontecendo, por exemplo, aqui na Serra Dona Francisca. Houve um movimento por parte da Secretaria de Desenvolvimento Regional, numa composição com as operadoras de telefonia celular, para instalar lá equipamentos para que as pessoas possam, até por segurança, ter acesso à rede de telefonia. Quem sabe, na área rural, até porque nós temos morros ali em cima, não seria, portanto, difícil, porque o sistema de celular é o que a gente chama de visual, né? Você tem que enxergar a antena, seria talvez até mais simples. E há uma segunda opção ainda, que são as internets via rádio, né? Que você conhece. É possível também fazer o que eles chamam de rádio comunitária, né? Então cada um paga um pouquinho e compartilha aquele sinal de rádio. São apenas 2 sugestões. A terceira questão que eu queria também conversar contigo, vereador, é a questão do CEP na área rural. Nós temos uma dificuldade grande para o morador
da área rural, que ele não recebe correspondência, ele não tem identidade, né? Porque quando vai numa loja comprar, qual é o seu endereço? Ah, eu moro na área rural. Qual é o CEP? Não tem CEP. Qual é o endereço? É poste, né? Porque não tem número. Quem não tem CEP não tem número na casa. Tem como melhorar ou realizar isto finalmente, vereador? Esse projeto ele está na Câmara de Vereadores, foi de iniciativa do governo municipal, ele foi encaminhado no ano passado. Participamos de uma reunião no final do ano ainda com a Comissão de Urbanismo, que tinha algumas dúvidas em relação ao projeto. As dúvidas foram sanadas pelo IPUJ, que compareceu na comissão para explicar as dúvidas que os vereadores tinham, e o projeto deve ser sancionado agora no primeiro bimestre de 2017. Finalmente? Finalmente. Tem um exemplo, né, de empreendedor na região rural que está empreendendo lá um café colonial, e ele chegou na Receita Federal para poder pegar o CNPJ da sua empresa. Cadê o CEP? Não tem CEP, não pega. Então, inclusive ele participou conosco da reunião das comissões de urbanismo, e agora o que se espera é que seja aprovado em fevereiro, março. Sendo aprovada a lei no legislativo, a lei lá é encaminhada para os Correios, para que os Correios implantem então o CEP, né, destinado para a região rural. Mas tem mais coisas para a região rural, né, que precisam ser melhoradas, como por exemplo na região da rodovia do Arroz, não tem água tratada. Então é uma outra luta, né, que nós estamos já tentando há alguns anos, né, levar essa condição para aqueles moradores que cuidam dos mananciais. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Então, eles cuidam dos mananciais. Você tem um piraí ali, mas você não tem como ter água tratada na tua casa. Eles tomam água contaminada por ferro. Porque é a questão do subsolo. É a questão do subsolo. Então, precisa levar água até eles. Então, existe um projeto, o prefeito sinalizou assim até positivamente, porque aquela região vai receber o Parque do Piraí, e o parque tem que ter água. Então, eu acredito que será resolvido também esse problema, mas é uma questão... Você acredita que o Parque do Piraí, esta obra tão sonhada, poderá ser realizada com tão pouco dinheiro que a prefeitura tem? O financiamento para a construção do parque, ele vem antes do que o financiamento da ponte Ademar Garcia, eu creio. Não na sua totalidade, porque o parque ele será construído em etapas, né? 3 etapas. Ele começa pela etapa onde que vai compreender a parte do terreno da prefeitura, que são 60 mil metros quadrados. As outras etapas que dependem de desapropriação ficarão para etapas seguintes. Mas creio... já em 60 mil metros quadrados nós teremos um parque maravilhoso. Sim, eu creio que começa nesse governo. Agora sim, uma das nossas bandeiras de campanha foi, né, e vai ser a regularização fundiária. Nós temos em Joinville 50 mil imóveis sem escritura, 10 mil na área rural. Agora, um candidato, não preciso esconder, evidente, né? Hoje deputado Darcy de Matos, falou muito na campanha, enquanto candidato a prefeito, de que era relativamente simples regularizar toda a questão fundiária, né? As pessoas que não têm escritura, os lotes, etc. Mas não é bem assim, vereador. Existe uma lei municipal, que é a lei do lar legal. Sim. Que hoje abre as portas para que seja feita a regularização fundiária. Qual é o problema? A lei diz que a prefeitura deveria fazer todo o processo, levantamento topográfico, a parte da assistência social, a parte jurídica, a prefeitura teria que fazer tudo. A prefeitura não tem braço para fazer isso tudo através da Secretaria da Habitação. O que aconteceu? Algumas empresas particulares estão fazendo, cobrando um custo até relativamente baixo, dos próprios moradores. Dos próprios moradores. Eu acho até que são poucas empresas hoje que fazem isso. O volume é muito grande. É necessário que haja uma agilidade, e isso vai ser uma bandeira nossa, uma agilidade maior do setor público para poder escoar essa quantidade de imóveis, né, que estão irregulares. Temos um problema muito grave, que é a região rural. A lei do lar legal, ela compreende áreas urbanas. Só. Nós temos na região rural lugares, loteamentos já consolidados, como núcleos urbanos, onde que as pessoas com certeza não serão retiradas de lá, mas continuam numa situação irregular, não tem condição de fazer a ligação de água, de luz, e não pagam imposto. E elas querem pagar imposto, elas querem ser regularizadas. Em que regiões principalmente? Nós temos na região de Pirabiraba e do Vila Nova, são mais ou menos, e na região do Timbé também. Estrada Timbé. São mais ou menos 10 mil imóveis na região rural. Então é possível, nós cremos que é possível. Hoje o mecanismo é complicado.
Agora, vocês estão para fazer a revisão do plano diretor da cidade, ao mesmo tempo o detalhamento da lote, né? Sim. Isso pode ser objeto de discussão nos próximos meses, nos dois cenários, tanto Sim. da lote como no plano diretor da cidade, onde vocês podem reordenar estas questões. Sim. Eu acredito que a lei do Laje Legal está consolidada. Ela está acontecendo, o que precisa é ter uma agilidade maior da prefeitura em escoar os processos. Para resolver a questão rural, eu acredito que dentro, né, da própria lote a gente consegue resolver alguma coisa. Talvez precise se fazer alguma legislação complementar para poder aprovar. Ou então no plano diretor. Sim, e é importante também que se faça um freio, né? Ah, sem dúvida. Porque para que a gente não corra o risco, né, de uma ocupação desordenada por conta da legalização, uma ocupação desordenada na região rural, né? A cada momento que você chega a uma fronteira dizendo aqui está certo, uma nova irregular se abre, não é? E o processo se repete, se replica, e até o que aconteceu em várias cidades, que perdeu-se o seu principal patrimônio. Joinville não está isento disso, né? Se olharmos o Rio de Janeiro, na época, a região mais bonita eram os, hoje, campos de favela. Os grandes morros eram grandes florestas, e que com o poder público permitindo, né, podem instalar de qualquer jeito, afinal de contas é tão bonitinho, um barraquinho aqui, hoje virou uma coisa desordenada. O povo que está lá necessita de moradia, obviamente, não tem como reorganizar, o crime se estabeleceu, enfim. Eu estou citando o caso do Rio de Janeiro como talvez um exemplo mais visível, né? Mas em que vários municípios, aqui mesmo no nosso estado, viveram dificuldades imensas por invasões de áreas extremamente sutis, delicadas, né? Sim. Existe uma diferença, né? O agricultor que mora na região rural, ele tem lá um espaço de terra muito grande, aí ele tem os seus 2 filhos que casam, é natural que ele vai colocar os 2 filhos para morar no lado. Até quando eles não vão embora, né? Até 3 unidades ainda a legislação aceita. Agora quando tem 4. Agora o problema é quando existe a ocupação desordenada na área rural. Nós somos sempre contra, né, a ampliação do perímetro urbano. Eu também. Nós acreditamos assim, que reportagem recente da notícia mostrava que o Vila Nova, por exemplo, é um dos bairros que tem mais vazios urbanos. São em torno de 2.000 lotes vazios que estão lá por especulação, por pessoas que não querem vender. E enquanto isso, é o problema de Joinville, né? Para quem acompanha a história de Joinville, vai perceber que Joinville se espraiou demais. E para onde que vão os loteamentos, precisa ir a escola, precisa ir o posto de saúde, precisa ir o CI, precisa ir o ônibus. E que fica no meio do caminho é quem tem dinheiro para não vender o terreno. Então nós entendemos que deveria segurar a expansão. Está nas suas mãos. Exatamente, para que houvesse essa ocupação nos espaços que estão vazios. Está na sua mão, está na vereadora Tânia e dos outros 17 companheiros. A gente volta no instantinho só com o último bloco. Quero também perguntar para a vereadora sobre essa questão de doenças venéreas em cães e gatos. Uma novidade para mim. Um instantinho só. Tânia, nós falamos antes do programa ir para o ar que os cachorros também, gatos, têm doenças venéreas. Os cães têm. E é incrível como existem animais de rua contaminados, né, com a doença venérea, e isso passa, porque, vamos supor, se a dona Maria deixa o cachorro dela, a cadelinha dela sair na rua, ela não está no cio, mas mesmo assim tem sempre, o macho sempre tem aquela atração pela fêmea. Claro. Né? E se o macho de rua estiver contaminado, tiver a doença venérea, num toque, né, com certeza pega. E daí vem todo o processo, que é um investimento para você curar a doença venérea, que é diferente do ser humano. Você tem que fazer a quimioterapia. Nossa. São de 4 a 8 sessões, depende do animal, depende do grau da doença venérea, tanto na fêmea como no macho. Como é que se identifica a doença venérea? No macho, os testículos, ele fica enorme. Ele fica bem, ele tem problema de urinar, ele tem você sente, ele fica avermelhado na fêmea, né? Ela aqui, eu estou acordando ela, também fica no órgão genital dela, fica aberto, começa a secreção, dá muito sangue às vezes, que você acha que é cio, mas não é cio. Até há pouco tempo agora, com uma outra protetora, a Clair, nós resgatamos uma
um cachorrinho, uma fêmea dela que ela tinha tinha feito adoção, não sei por que fugiu ou abandonaram, né, a tutora, depois a gente foi atrás da pessoa que adotou, e ela, quando nós resgatamos ela estava com a doença venérea, né? Então cada sessão é R$80 no mínimo. As pessoas não fazem. Não fazem. Então aquilo ali vai contaminando, vai dando um monte de problema, que é um tumor também, né? Tânia, então o teu gabinete vai se transformar também numa central de auxílio a essas questões dos cavalos, dos cachorros, dos gatos. Já está sendo. Eu imagino, né? Facebook, gabinete, telefone não para. Às vezes é uma orientação, quer dizer, a pessoa precisa, né? Um animal, como naquele condomínio, o animal estava desnutrido, nós orientamos, começou o tratamento ontem mesmo, hoje mesmo, né? E, claro, vai ter todo um acompanhamento. Só que de lá já pegamos vários casos, que até... Agora também tem a questão, hoje, dos abrigos de animais abandonados, que alguns têm o apoio oficial da prefeitura, porém outros não. Tem como a Tânia buscar um recurso, uma fonte para auxiliar também nestes lugares? São importantes, afinal? Na realidade, o abrigo animal é muito importante, mas ele já está com a superlotação. Lotado. Não tem mais condições, né, de abrigar e nem de estender, de fazer a extensão dele. Esse é o que recebe a verba, mas Sim. Existem outros? Não, existe, na realidade não são os abrigos. O único abrigo que existe é o abrigo animal. O restante, que a gente chama, são as pessoas, aquelas que adoram, né? que ficam, né? Tipo, tem uma que tem a Nazaré Mota, ela tem 30 na casa dela, né? Eu tenho uma amiga, a Ivana, também, eu não sei se tu conheces a Ivana. De nome. Ela é um doce de pessoa, algumas vezes vai lá em casa, ela tem esse hábito, ela pega um cachorro abandonado, trata, e ela não é uma mulher rica, pelo contrário, né? Então a casa dela é um abrigo, sem que ela não tenha nenhuma ajuda, e não quer também, né? Mas... Quem precisa não consegue receber verba pública, ou só se virar uma ONG. Então as ONGs que ajudam essas pessoas, que a gente chama até, são pessoas, algumas são acumuladoras, né? Porque você tem que cuidar muito com a causa animal, tá? Senão você vira um acumulador. Daí é uma doença. Você acaba não compartilhando com os outros, você né? Você adota, quer. Vou dar um exemplo, Arley. Arley, ela deu lar temporário para uma cadelinha. O que aconteceu? Zimmermann? Zimmermann. Sim. Né? Ela já não seria uma pessoa assim que ela conseguiria, ela ficou, deu lar temporário, só que na hora que a gente conseguiu 3 adoções, ela não doou. Claro. Então, são várias pessoas que fazem isso. Quando é um bichinho, tudo bem. Agora, quando são 30, 40... Mas aí vai, entrou outro. Mas eu não vou doar, vou ficar. Então, a minha casa eu tive que encontrar. Eu tenho minha mãe de 87 anos, agora está doentinha, né? Está com Alzheimer. Só que, nossa, o cachorro entrou lá em casa. Só mora você e a tua avó? Minha mãe. Tua mãe junto? Sim. Eu trago o cachorro para casa, ou ela vai junto comigo resgatar, né? Que ela me ajuda também. Ela não deixa doar. É um trabalho, eu tenho que enrolar ela, falar, vai, olha, ele vai para uma casa melhor, que ele precisa, tal. Volta e meia ela volta, me culpando porque foi doado, porque teria que ficar ali. Então, mas tem como o poder público ou uma outra estrutura tentar ampliar um pouco essa rede voluntária de auxílio animal? Não, na realidade, eu sou contra, tá? Até um santuário e tal, porque lá vai ser um depósito de animais e vai ficar incontrolável. Eu acho que tem que começar um trabalho de conscientização, de educação, castração nos bairros, né? Uma atividade forte nos bairros para castrar, para diminuir a população de cães e gatos. Certo. Agora, de você montar um abrigo, você vai fazer com que aquelas pessoas acomodadas vão lá, o animal, depositem. tipo assim, a Laila tem 14 anos, né? A Laila doentinha, achei na rua. Isso acontece, tá? A pessoa vai lá e diz assim, olha, eu achei na rua. Só que a gente já conhece, a gente já virou até psicólogo, né? Você sabe que a pessoa está mentindo. Na realidade é o cachorro dela. Sem amor. Mas ela não quer mais. Ela não quer porque está idoso. Aí ela vai lá, deixa no abrigo, vai numa feirinha, em outro local e adota um filhote. Ou compra um cachorro de raça para mais tarde abandonar novamente. Ou fazer, né, aquela criação clandestina para ganhar dinheiro. Então, por isso, eu sou contra esse local. Então, eu prefiro mais trabalhar aqui, invista mais em castração do que fazer esse trabalho. Né? Porque daí você está abrindo mais espaço para abandonar e colocar ele no local. Verdade.
Meu amigo, tens muitos desafios, não apenas para a vila, mas para a cidade inteira. Tua equipe já está montada? A equipe já está preparada, já está trabalhando desde o dia 2 de janeiro, né? Nossos assessores todos estão no gabinete trabalhando. E nós estamos preparando já pelo menos 2 bons projetos de lei. Um específico para Vila Nova, né? Que nós queremos transformar a Vila Nova em distrito, assim como já é Piraberaba, né? É o primeiro projeto que a gente vai ingressar na Câmara para o bairro Vila Nova. Tem alguma vantagem para os moradores? Tem, nós podemos, sendo distrito, nós podemos trazer um cartório. Vila Nova ainda não tem cartório, tem que se deslocar até o centro da cidade, né? É uma vantagem que Boa Vista já tem, porque já foi distrito, né? Distrito de Boa Vista. Foi lá atrás e deixou de ser. Piraberaba tem também o cartório, porque é distrito. Há a possibilidade de a gente conseguir, com a personalidade jurídica de distrito, financiamentos estaduais específicos, né, para o bairro. E até tem um orçamento da prefeitura diferenciado. Exatamente, para que a gente possa trazer o benefício que a comunidade precisa. Muito bem. Para o bairro Vila Nova seria o primeiro projeto de lei e para Joinville vai ser na área da regularização fundiária. Ok, o programa está chegando no final. 2 perguntas que eu não posso deixar de realizar a vocês. Carro na Câmara de Vereadores é um símbolo, é um tema importante, as pessoas entendem nesse novo momento de que há necessidade de conter custos em todos os segmentos. E a questão do carro é emblemática, né? Por outras razões que as pessoas não entendem, não conhecem muito sobre o interno da Câmara. Mas carro para cada vereador, as pessoas entendem. Diárias para cada vereador, as pessoas entendem. E há uma cobrança forte em cima disso. O senhor acredita necessário, estará cobrando um carro também específico para o teu trabalho com a Câmara de Vereadores? E o caso teu também, vocês vão querer os automóveis da Câmara à disposição para cada um dos vereadores? Segundo, as diárias, vocês acham que são adequadas e necessárias? Rapidamente, qual é a sua resposta? Em relação ao veículo próprio, eu não vou usar o veículo próprio da Câmara de Vereadores. O modelo atual acho que não serve para nós, de um carro para cada vereador. Eu defendo um modelo onde que haja uma central que possa, que a nossa equipe de assessoria, quando precisar se deslocar para trabalhos internos, assim como já funciona na prefeitura, como funciona na empresa privada, como funciona no Exército, quando se precisa de um veículo, se faz a requisição, se presta contas e se devolve o carro e cada um tem o seu veículo para próprio, particular, para se deslocar de casa para o trabalho e acabou. Teu caso? Também não usarei carro. Eu, como vereadora, usarei o meu carro, né? Em relação, eu concordo com o vereador Adilson, né? Um carro só, porque como nós vamos trabalhar muito maus tratos, é importante ter um carro plotado para você fazer a visita, né? Impõe mais respeito em relação ao poder público, mas que também tem essa rotatividade, né? Não precisa um carro para cada vereador. Muito bem. Diárias, rapidamente? Em relação à diária, particularmente eu sou contra a utilização diária para fazer curso, para aprender a ser vereador. Eu acredito assim que eu vou usar muito pouco a diária, se precisar usar, talvez seja para alguma viagem que eu seja imposto a fazer, né, por uma obrigação institucional da Câmara de Vereadores. Muito bem. Seu caso? Também não usarei diária, a menos que tenha algum investimento, alguma coisa que seja necessário, mas... Muito obrigado pela participação de vocês, boa sorte no mandato, as causas são mais do que justas, eu conheço a ambos e eu tenho certeza que Joinville tem, nos próximos 4 anos, terá 2 vereadores importantes de boa formação moral, boa formação ética e de bom trabalho. Parabéns pela eleição e que agora Deus acompanhe vocês nessa jornada de 4 anos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Sérgio.